que a interpretação da lei, durante os anos, ela criou uma tradição falsa e hipócrita. Apenas olhando para o legalismo como uma maneira de santificação. É por isso que nós devemos estudar as Escrituras, palavra após palavra, versículo após versículo, para que nós possamos entender o contexto no qual, aqui neste caso, Jesus Cristo ensina, e também em outras partes, como no Pentateuco e nos profetas, e nos livros históricos, e nos livros poéticos. Tudo isso pode ser estudado de uma maneira bíblica e saudável se nós a prestarmos bem atenção. E é o caso aqui. A preocupação dos fariseus e dos saduceus e dos escribas era demasiada com a lei não escrita, uma lei oral, uma lei baseada na tradição dos seus antepassados, apenas tradições de homens. E vamos ver aqui de novo, eu quero mais uma vez ler essa passagem bíblica. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Portanto, aqui nós vemos que isso aqui se refere à parte da lei que é apenas baseada em tradições. Uma lei não escrita, uma lei apenas falada. Tradição que vem de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto e assim em diante. É uma tradição. Tem tradições que são boas, mas tem tradições que é apenas tradição. Não tem nenhum conteúdo de santificação. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado em querer introduzir essas tradições de homens dentro da igreja, dentro de nossas vidas. É por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio cumprir a lei, mas de uma maneira, a maneira como Deus queria que a lei fosse aplicada. Vamos continuar aqui. Olha o problema deles. Pois não lavam as mãos quando comem. Era um problema apenas de higiene pessoal. Não tem nada errado em lavar as mãos antes de comer. Mas se não lavar, isso não se constitui em pecado. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque vós também transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição. Então, uma coisa que nós devemos ter muito cuidado é que muitas pessoas, elas querem introduzir tradições de homens dentro da igreja. E, por exemplo, eu sou missionário na África. Eu vim para cá com os meus pais no ano de 1990. Já estou aqui em África há 31 anos. E é muito importante, uma coisa muito importante que eu tive que entender é que eu não vim aqui pregar o brasileirismo ou o evangelho segundo o brasileirismo aos irmãos moçambicanos, ou aos irmãos africanos, ou sul-africanos, ou angolanos. Porque o moçambicano tem a cultura dele, o sul-africano tem a cultura dele, os angolanos têm a sua cultura, os zimbabianos, e dentro desses países tem dezenas de culturas baseadas nas tribos diferentes. Tem aquilo que é pecado,
entre o homem. E eu vim pregar contra o pecado. Não vim ensinar o brasileirismo ou a maneira ocidental de viver entre os nossos irmãos. Até porque a missão transcultural, ela leva a essência do Evangelho. E o Evangelho de Deus é para todas as nações. A palavra de Deus é para todas as culturas. E ela se aplica perfeitamente em todas as culturas sem ter que ferir a sensibilidade cultural do homem. Entenda isso. Claro que tem partes da cultura brasileira que é pecado aos olhos da Bíblia. Tem partes da cultura americana, europeia, chinesa, que é pecado aos olhos da palavra de Deus. Mas tem partes da cultura que não faz nenhuma diferença. O que Jesus tenta mostrar para os fariseus aqui é que enquanto eles estavam muitíssimo preocupados com a tradição dos homens, Jesus, por outro lado, estava extremamente preocupado com a lei de Deus, aquilo que Deus, os mandamentos que Deus deixou para eles. Olha ali. No versículo 2 eles falam: por que teus discípulos quebram a tradição dos anciões? Não é isso? E aqui Jesus diz: vós também transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição. Portanto, nós vemos que há tradições que são contrárias à palavra de Deus. É contrário, irmão. É inaceitável. E é por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus. Aquilo que Deus fala através de Oséias: conhecei e prosseguir em conhecer, até que seja dia perfeito. Essa é a nossa diretiva perante Deus, perante a palavra de Deus. Vamos continuar um pouco mais. E olha só qual era o ponto que Jesus traz aqui. Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja morto. Mas vós dizeis, interessante isso, mas vós dizeis, qualquer que disser ao seu pai, o que poderias aproveitar de mim, é oferta ao Senhor. Então, eles colocam, por exemplo, aquilo que eles poderiam ajudar o seu pai e a sua mãe, o bem que eles poderiam fazer para o seu pai e a sua mãe, uma ajuda financeira, uma ajuda, vamos lá dizer, social, né? Nós estamos aqui, irmãos, para poder nos ajudar em comunidade, mas como é para aquilo que tu podias aproveitar de mim, é para o Senhor, não posso fazer nada por você. Isso aí é o quê? Isso aí, meus irmãos, é quebrando o mandamento fundamental de honrar o pai e a mãe. Não honra a seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes o mandamento de Deus por vossa tradição. E aqui, mais uma vez, Jesus Cristo faz referência ao profeta Isaías, que diz da seguinte maneira: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, porém seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando por doutrinas e mandamentos de homens. Portanto, nós vemos que por mais que haja uma sinceridade por parte dos fariseus em tentar
louvar a Deus. Eles tentam me louvar, eles tentam me adorar através de doutrinas de homens. Não é assim que Deus quer que nós o adoremos. Não é dessa maneira. Não é através de uma lei de homens. Não é através de templos construídos por mãos de homens. Deus mesmo chegou para Davi e disse assim: Davi, eu não posso viver em obras feitas por mãos de homens. E muitas pessoas querem criar a sua maneira de adorar a Deus, o seu templo para adorar a Deus, a sua maneira, e fazem do seu jeito. Tudo bem, nós precisamos de um lugar para nos congregarmos, mas o lugar em si, ele é irrelevante se em nós não houver a verdadeira palavra de Deus em ação. Se nós não seguirmos os verdadeiros mandamentos de Deus. Como, por exemplo, os 10 mandamentos. Começa por aí. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui então nós vemos Jesus Cristo mais uma vez se referindo a uma profecia de Isaías. Ali no capítulo, se eu não me engano, capítulo 29, vamos para lá, capítulo 29, verso 13, que diz assim: por isso o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo os perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga ao seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado diga: quem o formou? Ele não tem entendimento. Então nós vemos que esses homens trazem essas tradições, leis de homens, e eles querem ensinar isso como se fosse a palavra de Deus. E não é, irmão, isso é apenas tradição. Tradição de homens, que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é uma religião falsa. E aí começa as falsas religiões. Aí começa a base, o fundamento para a igreja que vai receber o anticristo no fim dos tempos. Uma igreja apenas firmada em tradições de homens. Tradições de homens. Meus amados, se você pega um avião e você vai para a Índia, e você chega na Índia e você vê homens usando saia, isso não é o nosso costume no Brasil, mas na Índia isso é perfeitamente normal. E agora? 1,2 bilhões de pessoas estão errados só porque eles se vestem de uma maneira um pouquinho diferente da sua? Você vai em Moçambique, ou quem teve a oportunidade de ir em Moçambique na época da guerra, e chegar naquelas vilas onde as pessoas estavam nuas porque não havia roupa. As mulheres, o cabelo não nasce porque estavam extremamente desnutridas. E, portanto, agora você vai dizer que eles não podem louvar o Senhor? Enquanto a palavra de Deus nos diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem a nudez, nem a fome, nem a guerra, nem a espada, nem a profundidade, nem a largura, nem a altura. Quem somos nós para criarmos um evangelho baseado em mandamentos aprendidos de cor,
Meus irmãos, Isaías, ele precede Jesus em centenas de anos. E já naquela época o Senhor já apontava de uma forma dizendo: olha, eu vou fazer uma coisa maravilhosa no vosso meio. Olha aqui. Vou fazer uma obra maravilhosa. Aleluia. Uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra, um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá. Portanto, todos esses homens que conhecem a Bíblia de uma maneira, irmãos, eu não disputo o conhecimento que esses sábios têm da Bíblia. Eles conhecem os verbos, conhecem o valor numérico de cada letra, e eles podem estudar a Bíblia com uma profundidade tremenda. Eu tenho visto isso é uma coisa assombrosa. Mas de que adianta todo este conhecimento? De que adianta tudo isso se você segue a Bíblia da maneira errada? E o entendimento dos seus entendidos se esconderá. E aqui vem essa palavra terrível. Ai! Isso aqui é uma expressão de dor. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Portanto, muitos deles sabem exatamente o que estão fazendo. E fazem as suas obras às escuras. Quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro é de ser reputado como barro? De modo que a obra diga ao seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado diga: de quem o formou, ele não tem entendimento? E é o que está acontecendo. Os grandes estudiosos, os grandes professores, os escribas e fariseus de nossa época, porque eles existem, eles têm a coragem de dizer que eles receberam um novo testamento, uma nova revelação, e tudo aquilo que nós temos estudado durante aquilo que Deus, através de seus anjos, através de seus profetas, fez chegar em nossas mãos através de séculos, eles têm coragem de dizer que isso não tem valor nenhum. É o barro dizendo para o oleiro: você não sabe nada. Você não sabe como fazer, eu é que sei. Sabe? Isso é uma piada, meus irmãos. É uma anedota religiosa de mau gosto. E nós estamos vivendo essa realidade nos nossos dias. As pessoas querem reescrever a Bíblia porque eles querem se conformar com o mundo. Mas a palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformeis o vosso entendimento. Aleluia. Vamos continuar aqui um pouco mais na palavra de Deus. Mateus capítulo 15. Portanto, aqui o Senhor Jesus diz para ele: hipócritas, que bem profetizou Isaías a vosso respeito, que é aquela profecia que nós vimos ali do capítulo 29. E convocando a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. E aqui, portanto, meus irmãos, toda essa lei que às vezes ela se preocupa muito com aquilo que nós comemos ou com aquilo que nós bebemos, de um certo ponto de vista, né? Que muitos querem reintroduzir na igreja. Sabe, meus irmãos, isso não tem como você fazer isso. E nós vimos, por exemplo, eu vou usar um exemplo para vocês bíblico, no livro de Atos, quando o Espírito Santo começou a batizar os gentios. E prestem muito bem atenção, os gentios comiam bacon, comiam um porquinho assado no fim de semana, né?
os chineses gostam de comer lá a sua cobrinha cozida, cobras e lagartos. Todos os lugares do mundo têm costumes estranhos, comidas estranhas. E quando os discípulos começaram a ver que o Espírito Santo de Deus estava descendo sobre aqueles gentios, romanos, gregos, damascenos, eles ficaram, mas como é que pode? Eles não seguem a lei de Moisés. Como é que o Espírito Santo vai descer numa pessoa dessa? Irmão, nós estamos falando, não é daqueles fariseus, estão falando de pessoas que aceitaram o Evangelho e seguiam a Jesus Cristo, já tentando introduzir a lei dos homens dentro da igreja. É por isso que Deus mostra aquela visão para Pedro, onde ele viu um lençol branco, alvo como a neve, e sobre ele cobras e lagartos e toda a sorte de animal impuro. E o Senhor disse, come. Ele disse, não, Senhor, longe de mim comer isso. São animais impuros. Mas Deus disse para ele, não chama de impuro, não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. É por isso que hoje o Espírito Santo ele entra no brasileiro, ele entra no amazonense, ele entra no moçambicano, ele entra no angolano, ele entra em quem ele quiser, desde que a pessoa queira seguir a verdadeira vontade de Deus. Vamos voltar para a Bíblia. Aleluia. Então vieram seus discípulos, disseram, sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo essas palavras? E os discípulos preocupados com os fariseus, né? Horrorizados, né? Querendo dizer para Jesus assim, Jesus, tu não pode ofender os fariseus, esses homens eles são a nata do nosso país, eles são o melhor que o judaísmo pode produzir, eles conhecem, tu ofendeste, eles saem daqui ofendidos. Jesus está, vamos dizer uma expressão bem brasileira, Jesus está nem aí para esses homens. Ele não está preocupado se os homens vão se ofender. O compromisso de Jesus é com a palavra de seu Pai. E esse é o nosso compromisso, com a palavra de Deus. E muitos homens, né, de origem religiosa e bons entendidos e sábios vão se ofender com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, e eles querem continuar pregando um evangelho falso. Um evangelho apenas de bênçãos e prosperidades, um evangelho apenas de riquezas, que é muito parecido com aquilo que os falsos profetas pregaram na época de Jeremias, na época de Isaías. Eles diziam, não, que isso, Israel? Deus está convosco, Deus abriu o mar vermelho, e Deus fez grandes milagres, e Deus está convosco. Só que Deus não está com quem segue a Deus da sua maneira. Deus não está. Vamos continuar aqui. Mas ele lhes disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso aqui ele fala em referência à parábola do trigo e do joio. Lembra que o trigo foi plantado por Deus, mas o joio foi plantado por Satanás. Deixai-os. Deixa esses fariseus hipócritas para lá, porque são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E essa é a grande realidade, meus irmãos. Nós temos cegos guiando cegos. Eles querem o evangelho de usos e costumes.
Eles querem um evangelho que pregue apenas aquilo que eles estão acostumados a comer. Cada região do Brasil tem a sua comida típica. Mas, mesmo que cada região tenha a sua comida típica, não invalida a outra região do Brasil de maneira alguma. Nós somos todos brasileiros. Mesma coisa, todos os países do mundo têm a sua comida típica. O Brasil tem uma, a Angola tem outro, Portugal tem outro, a América, a Europa e vários outros países, cada um tem a sua comida típica. Mas todos nós somos seres humanos. Uma comida não muda o fato, ou não muda a nossa natureza. Mas muitas pessoas, elas querem apenas pregar a sua cultura, a sua maneira de interpretar a Bíblia. E isso é muito perigoso, porque isso não é uma missão transcultural. Isso é uma missão cultural. E aí você vai causar muitos danos, porque aí você não vai pregar o evangelho, você vai pregar a tua cultura. Aqui Jesus diz, olha, deixa esses homens para lá, eles são cegos. E quem segue eles são cegos seguindo cegos. E cego, quando segue cego, vai cair na cova. Vão cair na cova, irmãos. Vão cair num buraco. É inevitável. Então, Pedro disse-lhes, explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas as coisas que saem da boca procedem do coração. Essas contaminam o homem. Então nós vemos, meus irmãos, sabe, que muitas pessoas estão extremamente preocupadas com a maneira, vamos dizer, em relação ao judaísmo, uma maneira coxa de comer. Ah, você não pode comer isso porque isso não é coxa. Você não pode comer porco, você não pode comer camarão, você não pode comer peixe assim, você não pode comer peixe daquele jeito. Jesus dizendo para eles, meus amigos, tudo aquilo que entra pela boca sai. Sabe, Deus disse para Noé, tu podes comer de tudo que se mexe sobre a terra. Foi o mandamento que Deus deu para Noé. Então nós vemos aqui, olha, que nós temos essa. Então muitas pessoas estão preocupadas, elas querem chegar ao céu através de comida e bebida, mas o reino dos céus não é comida nem bebida. Vamos continuar aqui? Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E é isso que nós devemos entender. Que muitas pessoas, elas querem chegar ao céu apenas através de um legalismo. Não, você tem que usar a gravata para esse lado, ou você tem que usar um casaco deste jeito, ou o teu cabelo tem que estar deste jeito, ou o teu óculos não pode ser quadrado, tem que ser redondo, senão você vai para o céu. E, meus irmãos, isso aí é uso e costume. São usos e costumes que não trazem fundamento nenhum. Eles não trazem fundamento algum para a salvação. E agora, o que você vai fazer com essa palavra que nós temos estudado hoje? O que você vai fazer? Qual é a maneira como que você vai aplicar isso na sua vida? É muito importante nós começarmos a analisar a palavra de Deus com cuidado. Entenda que esse estudo sobre o Evangelho de Mateus é para a salvação. É para nós começarmos a estudar a palavra de Deus de uma maneira que seja saudável. E assim, meus irmãos, eu quero deixar vocês com essa palavra.
Antes de nós deixarmos, eu quero estar orando convosco sobre os que estão doentes. Nós temos ouvido muitas notícias tristes ultimamente de pastores que têm falecido, tanto no Brasil como aqui em África do Sul. Homens, alguns até mesmo familiares nossos aqui na África do Sul, né, e amigos de familiares têm estado doentes e alguns têm até falecido, e isso toca muito no nosso coração. E eu quero orar com você sobre isso. Curve a sua cabeça, vamos estar orando. Pai Santo que estás nos céus, eu te agradeço, porque, Senhor Deus, nos colocastes neste país, nesta nação, para que nós pregarmos a Tua palavra. Senhor, eu quero que seja como Paulo pregou, não através de palavras persuasivas, mas através, Senhor, do movimento do Teu poder no nosso meio. Eu oro, Pai, pela cura do que estão doentes. Todos os nossos irmãos que estão enfermos com esta doença, Senhor, seja agora repreendida a enfermidade, eles possam estar saudáveis no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que o pulmão possa respirar, que o corpo, as dores possam passar do corpo. Senhor Deus, ergue os Teus servos, abre as portas, Senhor, para que eles possam ter a sua saúde, que eles possam ter imunidade física e espiritual contra todas as enfermidades. Eu te peço, ó Pai, se for da Tua vontade, se é do Teu agrado, sara os seus corpos, restaura as suas almas. Eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possam estar convosco e que o povo de Deus, neste lugar, possa dizer amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.